Muita alegria que eu recebo aqui no estúdio do Tudo Mais, o missionário pastor Ricardo Gutierrez. Gente, visita internacional hoje, que maravilha! Seja muito bem-vindo, viu? Prazer é meu, muito bom estar aqui com vocês. Que alegria! Vamos contar um pouquinho da sua história? Porque assim, quando a gente fala, agora há pouco eu perguntei para ele, quantos países o senhor já trabalhou em missões, né? A gente acha assim, vai, sei lá, 10, 12, não, ele vira e fala 48. Sim. 48. Como que o senhor entendeu o chamado de Deus? Então, eu já na faculdade de odontologia, quando eu me converti, eu comecei a socorrer aqueles que estavam ali na minha frente. Eu me formei. O pastor, o reverendo Milton Ribeiro, já me mandou para o seminário. Fui batizado por ele, aquele pastor que foi ministro da educação do Bolsonaro. A esposa dele, que me discipulou, cuidou de mim nos primeiros anos de conversão. E aí eu comecei a fazer o seminário aqui, mas aí na igreja presbiteriana de Santa Amaro, o pastor falou: Ricardo, a missão Asa Socorro e a missão Novas Tribos do Brasil não tem como fixar o missionário na selva se não levar, através deles, levar médicos, dentistas, farmacêuticos, etc. Aí eu comecei o trabalho aqui no Brasil. Já mais de umas 50 aldeias eu já tive trabalhando. É mesmo? Sim. E aí, então aqui no Brasil circulou bastante, sim. Principalmente em aldeias? Porque usando da minha profissão, era o que tinha oportunidade de pregar o evangelho. Tá. Aí, não demorou muito, começou a aparecer a oportunidade de eu ir para fora. E um dos primeiros países que eu trabalhei foi a Indonésia. Olha. Então, quando teve lá o tsunami, em 2004 para 2005, eu fui o único brasileiro que foi trabalhar lá com a Cruz Vermelha e os Médicos Sem Fronteiras. Mas eu já tinha trabalhado 4 vezes antes lá nesse país, antes de acontecer o maremoto. Então, Deus abriu a oportunidade, já estive trabalhando na Índia, na China, não só na Indonésia, Timor-Leste e etc. E como associar aí, né, Ricardo, conta pra gente, assim, como associar aí o chamado, né, com a sua profissão? O senhor é dentista e cirurgião... Bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial. Isso. Como auxiliar os dois? Menina, eu desde que me converti, eu já senti esse chamado para pregar o evangelho aqui, lá e além, ao mesmo tempo, Amém. Usando dessa profissão. Uhum. Então, o que acontece? Hoje tem o Brasil aberto no mundo inteiro a oportunidade de pregar o evangelho. Seja, por exemplo, na Rússia, na Ucrânia. Uhum. Quantos brasileiros me vieram à mão, eu vou conseguir colocar em todos esses países que eu estou falando, ali do leste europeu principalmente. Então, eu comecei a usar dessa profissão. Hoje, eu estou morando na Itália. Tá. Já faz 3 meses que eu mudei para lá. No entanto, eu fiquei 7 anos morando na Albânia, que é um país comunista. E ali trabalhando nos 12 países em volta, ex-país comunista, países que eram da antiga Iugoslávia, que inclui Macedônia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, etc., Croácia. E tive a oportunidade de trabalhar na Romênia, na Bulgária. Então, quando a gente chega para atender primeiro os próprios membros, a maioria são pessoas muito paupérrimas, muito sem dentes, uma tragédia. Quando eles veem o resultado, está na face, né? Aí, os próprios parentes, que não são crentes, que nunca pisariam dentro de uma igreja, eles falam: meu Deus, ficam encantados. Ele falou assim: foi da igreja ali, de um pastor. Eu posso ir? Mas claro. E aí, é oportunidade. Eu falo assim: pastor, eu pus na barca do pênalti, agora eu só chuto pro gol. E aí o pastor chega e fala: o ano passado essa família aqui nunca pisou na igreja, veio para receber tratamento gratuito. Hoje são meus braços direitos, eu já batizei toda a família e são uma bênção. Então, eu tenho visto isso em vários países que eu tenho passado. Então, é uma bela junção aí, né? Sim. O chamado e o seu talento profissional. Sim. Não é mesmo, pastor? Porque, assim, é incrível, não é? O retorno que o senhor tem, assim. A gente tem umas fotos aí de alguns momentos,
da vida, não é mesmo, do missionário Ricardo Gutierrez. Olha, tem umas fotos antigas também. Lá isso aí foi na Amazônia, aqui na África. São 48 países, gente. Sim. Então, assim, tem muita história, não é mesmo, missionário? Conta pra gente, assim, qual foi o país que o senhor chegou e que o senhor sentiu a maior resistência? Que falou, meu Deus, me ajuda, porque pergunta. Aqui eu preciso do senhor. Sem dúvida, foi o Afeganistão. Ah, tá. Sabe, eu brinco assim, dizendo que o Afeganistão é a sala de espera do inferno, principalmente para as mulheres. Sabe, segundo a OMS, de cada 10 mulheres que suicidam no mundo inteiro, 9 são afegãs. É o pior lugar para uma mulher. É cruel mesmo. Então, ali, constantemente, se eu for contar com detalhes as histórias, assim, que o Talibã veio para mim pegar e Deus me livrou por milagre. Estou vivo só por intervenção divina. Porque lá era proibido eu atender mulheres. E as mulheres, por causa de gravidez, amamentação, as que mais sofrem dos dentes na boca. Então, lá foi milagre mesmo, sabe? De Deus eu poder trabalhar e atender. Comecei atendendo as mulheres, mas, por fim, eu era criança. Aí fui contratado pelo governo da Angela Merkel para dar aula na Faculdade de Medicina em Mazar Sharif, para ensinar os médicos a fazer cirurgia de lábio leporino e fissura palatina nas crianças. Sim. Mas na hora que eu entrei no hospital, era tanto soldado, assim, deformado, que estourava granada perto do rosto, metralhadora. E então, os que dava para a gente salvar, eu fiquei muito... E eu fui dar aula de balística para os médicos lá que não sabiam nada disso. Nossa, que difícil isso. Então, alguns se converteram, sabe? Porque eu tenho que usar dessa oportunidade para pregar o Evangelho. E você não imagina quantas mulheres já se converteram. Cheguei a ter lá 7 escolas, 4 veio dos... Quanto tempo o senhor ficou no Afeganistão? A gente trabalhou 5 anos lá. 5 anos? Chegamos a ter 37 funcionários. Era 3 missionários brasileiros que ajudavam na administração dessas escolas. Uma a gente construiu, chegamos a ter 700 alunas que comiam, as crianças, às vezes tinha uma refeição por dia dentro dessas escolinhas, onde elas aprendiam não só a ler e escrever, mexer em computação. Muitas viúvas começaram a sustentar a família. Porque começaram a trabalhar em banco, tinha alguma formação. Então, foi um país marcante demais, sabe, na minha vida. E espero poder voltar, porque tive que sair de lá às pressas, porque explodiram a embaixada dos meus patrões, os alemães. Em Mazar Sharif, ficava na mesma quadra de uma das nossas escolas. Então, o Afeganistão, sem dúvida, foi o lugar mais difícil de trabalhar. E assim, para morar, também... Vamos dizer que sim, um país para morar, né? Porque o senhor vai com a sua família, vai com a sua esposa. Sim. Hoje, né, o missionário ele é casado, tem 3 filhos, mas os 3 filhos ficam aqui no Brasil. Quando eram menores, acompanhavam? Sim. A minha esposa, eu fiz um trato com ela, falou, olha, enquanto as crianças são pequenininhas, você vai ficando aqui. E eu ia trabalhar, às vezes, em curto prazo. Tá. Mas ela mesma falou assim, não, você não vai. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, bem, vamos fazer o seguinte, eu vou para... trabalhar lá no Afeganistão, estive trabalhando lá, né, no primeiro período. Aí eu falei para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, você fica aqui cuidando dos filhos, os soldados que o Obama manda lá para matar, para fazer faxina, sabe? Eles estão ganhando uma vez por ano, eles tiram férias, vão lá, ficam com a família, depois voltam. A família fica segura dentro do quartel-general, lá nos Estados Unidos. Eu falei, agora eu estou indo, não é para matar ninguém, mas é para salvar, para pregar o Evangelho. Eu volto. Então, você fica aqui cuidando dos filhos e eu vou. E ela falou, não, se você for, eu vou. Aí eu falei assim, bem, você não imagina, lá é a sala de espera do inferno. Sabe, você não imagina que loucura. E aí ela falou, não, mas se for, eu vou. Aí ela foi junto com o meu filho, que estava estudando no 3º ano de medicina. O mais velho. O mais velho. E ela viu um pouco da realidade do país. Mas aí logo aconteceu os atentados lá, eu tive que voltar, né? E aí eu fui para a Albânia, com a intenção de me filiar ao exército da OTAN, que a Albânia é membro,
para retornar para o Afeganistão. Mas, infelizmente, só não deram essa permissão. E o senhor estava contando também que o senhor já trabalhou ali na fronteira Iraque com Síria. Sim. Né? O senhor tinha esse desejo de entrar na Síria ali para fazer esses atendimentos, levar a palavra do Senhor. O senhor não conseguiu entrar na Síria, mas ficou na divisa. Atendeu muitos sírios refugiados ali. Muitos. Lá no Iraque, eles têm como uma cidade inteirinha de containers. Meu Deus. Então, e separados. Tem o campo dos árabes, os campos dos curdos, que estavam saindo de Mossul, e tem o campo dos Yazidis. Então, na época, a OTAN tinha como se fossem pequenos hospitais dentro desses campos, que é uma cidade lá de 300 mil habitantes, tudo refugiado. Então, e eles têm que ficar separados para não ver briga entre eles. E aí eu recebia a chave de vários hospitais, tudo muito bem equipado com tomógrafo, ressonância, ultrassom e etc. Mas não tinha profissionais para trabalhar. Então eu entrei e pude fazer, o atendimento de muita gente. E até o diretor da Unicef era meu tradutor lá, porque eu não falo nada de árabe, só no inglês mesmo. Então, oportunidade, se você se dispõe, Deus abre as portas e você decide, obedece ou não. É isso. Então, e foi dias extraordinários que eu tive ali e estamos trabalhando ainda. Pretendo voltar esse ano, tem possibilidade, estão pedindo, pelo amor de Deus, para voltar para o Iraque e para a Bósnia, que é o mais urgente, os dois. Olha só, e é lindo, é muito bonito ver a obediência do Senhor, assim. A sua residência fixa, vamos dizer assim, é aqui em São Paulo? Ou Olha, não? Ou o senhor não tem? Porque isso que é curioso, não é, gente? Acho que você está em casa também deve ter essa curiosidade. Missionário tem uma residência fixa? Então, ou o senhor... Ele mora um pouquinho em cada país, né? Aqui eu fico na casa dos meus filhos, sabe, quando estou no Brasil. Mas hoje eu estou morando na Itália, sabe, numa cidade perto ali de Florença, que chama Pistoia. Estou ajudando o pastor Samuele, que está plantando uma igreja presbiteriana na cidade de Pistoia, mas ele também começou em Roma, sabe? A esposa um dia entrou na internet, foi lá visitar uma pessoa que estava falecendo em Roma, e ela falou, tem aqui uma igreja presbiteriana aqui pertinho da estação central, vamos lá passar, porque tem tempo antes do trem chegar. E aí eles conseguiram entrar, resumindo, entraram em contato com a diretoria da igreja. E agora tem lá um trabalho, sabe, que fala com os brasileiros no centro de Roma, na Viale 20 de setembro, número 7. Olha, 7 de setembro está bem interessante. Então, hoje eu estou ajudando nessa igreja em Roma, na igreja em Pistoia e outra cidade chama La Spezia. Então, é um pouquinho distante, mas isso aí não é difícil viver. E é muito diferente de tudo que o senhor já viu por aí, trabalhar na Europa, ali, na verdade, na Itália, né? Qual que é o cenário cristão reformado ali na Europa? Ótima pergunta, bem. Lá eu não posso exercer a minha profissão, pelo menos por enquanto. Então, lá eu sou pastor. E aí... Precisa de registro para exercer? Sim. Faz 3 meses que cheguei. Então, enquanto eu não saio a questão da minha cidadania, que meu bisavô era italiano. Então, por enquanto eu estou amando, eu sou pastor. Aqui em São Paulo, graças a Deus, nós em casa começamos 5 igrejas, sabe? 3 em bairros muito pobres. Mas as 2 últimas, uma foi lá no Mackenzie Tamboré, e a outra é a Igreja Metropolitana de Alphaville, sabe? Então, eu estou trabalhando o que eu gosto de fazer, como pastor na Itália. Sabe? Pregando o evangelho exclusivamente. Hoje, então, o senhor trabalha, tá na Itália como missionário, trabalhando como pastor. A profissão de cirurgião... de vez em quando, uma vez por mês, eu dou uma escorregadinha, chego ali do leste europeu, trabalho rapidinho, uma semana e volto para a Itália. Então, isso. Entendi. E qual que é o cenário ali do cristão? Então, é uma tristeza, porque a Itália já foi conhecida como a capital do mundo, do cristão. E, no entanto, hoje, assim, a igreja evangélica, do catolicismo,
No entanto, os evangélicos lá não chegam a 1%. É muito pouco, né? É muito pouco. O povo em si não tem a resistência que eu vejo lá no Afeganistão. Sabe? Então tá fácil, às vezes, pregar, mas temos que ser mais, entre aspas, não é agressivo, mas pregar mesmo, com mais raça, com mais autoridade, porque as portas estão abertas também. Você entende? Mas, pastor, olha só, né? No Afeganistão, o senhor tem ali aquela resistência, não é mesmo? Do Talibã, tudo ali, que acontece aquela resistência. Na Europa, na Itália, tem essa resistência. É um pouco mais aberto, como o senhor disse. Mas qual que é mais fácil de chegar? Um que já tem um certo conhecimento ou este que é muito fechado? Então, olha... eu acho isso muito curioso. Na Indonésia, vários países muçulmanos, ele vem e mostra carranca para nos ameaçar, para cala a boca que eu te mato. Os muçulmanos no entanto, são assim. Nesses países da Europa, ele está trabalhando nas costas, a gente não vê, mas ele quer calar a boca da gente. Então, o diabo está trabalhando, mas às vezes a gente não percebe tão bem. Mas é a mesma agressividade. Então, mas as oportunidades são tão abertas para pregar na Itália, sabe? Então a gente tem que ver o que o inimigo está fazendo, não. Vamos falando, vamos semeando, vamos pregando, porque assim, tem oportunidades, graças a Deus, brasileiro é bem-vindo, sabe? É bem quisto, né? Em todo lugar do mundo, sabe? Inclusive na Itália, né? Então a gente, não é difícil, falar a verdade, não é difícil pregar o evangelho para os italianos, pelo contrário. Povo muito bom, alegre, simpático, amigável. Então, e sem contar quantidades de refugiados que hoje a Itália recebe, é incrível. Isso é curioso mesmo. Então, assim, qual que seria então, a maior diferença aí de pregar o evangelho na Europa, na Itália, que a gente está lá, falar especificamente, do que nos outros continentes, o senhor acha assim? Então, é você ter consciência que é uma realidade totalmente diferente. Eu vejo Jesus, ele com gente arrogante, ele não se fingia assim de humildezinho. Davi era assim. Quando aparecia um leão, um urso, o leão falou, sai da frente que hoje eu vou pegar uma ovelha. Ele falou assim, só se passar em cima do meu cadáver. Mas ovelhinha ele tratava com amor, com carinho. Então, com os arrogantes, você tem que falar no mesmo nível deles. Você tem que mostrar firmeza. E não ficar... não é com falsa humildade, porque Jesus, você vê, com os fariseus, desculpa falar, ele tratava na ponta da botina, ele era duro, ele era firme. Agora, com os humildes, você tem que ser assim também. Então, lá, a gente tem a oportunidade de tratar com todo tipo de gente. Tem alguns que estão assim, sabe, nas drogas, tá, sabe, com a vida destruída. A realidade do Brasil e da Itália não é diferente. Então, assim como nós temos a oportunidade aqui de testemunhar do Evangelho, lá também, entende? No Afeganistão é diferente, você não pode sair na rua distribuindo o Novo Testamento, Bíblia, folheto, não é assim. Lá é outro jeito de evangelizar, sabe? Então... E qual é o jeito de evangelizar? Ótimo. É ali quando o senhor... Exatamente, quando senta ali na cadeira do senhor, que a pessoa não pode falar nada porque está com a boca aberta. Não, eles mesmos vão perguntar, você precisa ver que incrível. Sabe, eu já tive, por exemplo, eu entrei numa padaria lá no Afeganistão, aí o dono da padaria falou bem alto, ó brasileiro, o que é melhor, o Islã ou o cristianismo? Eu falei, o que eu falo? Aí eu vi uma árvore na frente da padaria dele. Falou, o que é essa árvore? Eu te respondo a sua pergunta com outra pergunta. Só vou te responder se você me responder. O que é essa árvore aí? O que ela produz? É maçã. Eu falei, não, só estão uns galhos secos, está no inverno, né? Ele falou assim, eu não estou vendo nenhuma maçã. Aí ele falou, mas eu sei que é maçã. Ela produz maçã. Eu falei assim, é o cristianismo e o Islã. Olha os frutos que eles produzem. Aí você vai conhecer qual o melhor caminho. Aí um lá falou, uau, verdade, onde tem Islã é violência, é morte, assassinato, é briga, confusão. Aí o outro lá fala, é verdade, olha, os países mais cristãos tem isso. Aí eu aproveitei, caí fora, mas semeei e fui embora. Você entendeu? É isso. Então, agora na Itália, eles se acham assim, que são cristãos, mas parece que não é. Então, eles estão com um pé na igreja, outro pé no mundo. São muito esotéricos, é igual aqui, você entendeu? Então não tem muita diferença, não. Então, assim,
tem uma necessidade, então, muito grande ali na Itália, porque, assim, como o senhor disse, há um tempo atrás, Roma, Itália, né, ali era considerada a capital do catolicismo, né, estava ali. Hoje, o senhor acha que isso já mudou? E, assim, é possível encontrar igrejas evangélicas e pessoas procurando, sim, conhecimento bíblico? Ótimo. Ali na cidade de Roma, que o senhor mora em Pistoia, mas trabalha em Roma, vai e volta sempre. E como que é, pastor? Menino, sabe que eu vou te contar o que aconteceu lá nesses 3 meses que a gente chegou. Pastor Arival e pastor Hernandes fizeram uma vinheta, né, e lançaram na internet, já no primeiro dia de culto ali na igreja em Roma, no centro. Mas veio tanta gente de tudo quanto é lugar, alguns não crentes pedindo para ser batizados, outros já evangélicos são tão desigrejados. Então, menina, é uma oportunidade fantástica hoje, usando a internet. Sabe, essa questão que hoje da IPP-TV, que é em todo mundo é vista. Você entende? E não é tão difícil, sabe, a gente pregar o evangelho lá. Então, já inaugurou a igreja e aí no primeiro dia chegou um rapaz, falou, nós já temos uma igreja em casa, por favor, eu não sou pastor, sabe, mas nós queremos se filiar e ser filho da igreja aí de Pistoia. E hoje já temos lá a igreja presbiteriana em Riete, um ponto de pregação da igreja de Pistoia. Então, e temos outros 2 pontos de pregação da igreja de Roma, lá em Anzio e Pomécia, que está na praia. Então, lá em Pistoia hoje são quantos membros? Deve estar por volta lá de uns, eu imagino, uns 80, 90 membros. Olha, tá bom, né? É um trabalho eu precisava atualizar as informações. Só para não deixar passar, o senhor disse que estava contando uma história de uma igreja na Sérvia. Como que foi a implantação dessa igreja? O pastor Arival chegou e falou assim, Ricardo, eu quero que você mude agora, esse ano, da Albânia, que eu morei nos últimos 7 anos, para a Itália, para ajudar lá o Samuele. E você faz o seguinte, arrasta os italianos para fazer trabalho missionário com você. Ele falou, excelente, então, pastor. Aí deu um mês que eu estava lá na Itália, lutando para aprender essa língua. Eu acho que não vai ser difícil. Não. Né? Só se Deus permitir, até Natal eu vou estar já pregando italiano. Mas aí ele pegou e falou para mim assim, arrasta os italianos. Um mês. Eu falei, pastor, vamos lá para a Sérvia. Eu já saio daqui na segunda, até na sexta-feira de manhã a gente já chega. Então vamos. Aí cheguei e mostrei, falei, pastor, olha essa catedral da igreja luterana. Quem frequenta é morcego, é rato, pombo. Que dó. Tá abandonada. Aí ele, fomos falar com o bispo luterano. E ele falou, olha, não posso vender, mas eu posso alugar. Que é patrimônio. Porque eles falaram que não vende porque é patrimônio da humanidade. E aí veio dinheiro da Alemanha para reformar a igreja luterana. Ela estava caída aos pedaços, agora está ali bonitinha, mas vazia. E aí ele deixou. Então hoje temos outra igreja que era metodista, abandonada também. E aí tem um casal, um rapaz é brasileiro, casado com uma sérvia, que já vai ser recebido como membros lá na nossa igreja, na Itália. Então, hoje, a igreja da Sérvia é filha da Itália. Vai fazer parte desse presbitério italiano, europeu. Então, esse é o nosso sonho, sabe? E tem mais oportunidades em outros países. Sim. Então, é tão bom ver... Sabe o que aconteceu? Essas 5 igrejas que a gente começou no Brasil, todas investiram pesado em missões. Sabe? E puf, é o segredo. Igreja que não é missionária, Deus não abençoa. Porque a grande comissão não é uma grande opção, é um mandamento. A gente tem que pregar o evangelho ao mesmo tempo, aqui, lá e além. Sabe? É o que a igreja de Pinheiros está fazendo. Sabe? Abençoando, não só aqui na grande São Paulo, mas também no estado. Parece que deu já 50 igrejas, começou no estado. Sabe? Lá no Nordeste, com os poços e etc., no Rio Grande do Sul, etc. E agora, mandando missionário para o Conselho das Terras, sabe? Não só na Europa, mas tudo quanto é lugar. Você entendeu? Pastor, me diz uma coisa, assim, o senhor tem uma vida dedicada às missões. Né?
desde que o senhor se formou aí, está trabalhando com isso, já visitou 48 países, já morou em 48 países, fez missões em 48 países. O senhor sente uma necessidade aqui no Brasil e também todos esses países que o senhor já visitou no mundo, sente uma necessidade que as pessoas precisam conhecer a Bíblia, o Evangelho, precisam conhecer Jesus, porque o mundo está complicado aí fora? Demais. É muito difícil. Menina, a palavra de Deus me fala que o mundo já experimenta essa expectativa de coisa horrível, de um fogo vingador que está prestes a consumir todos os adversários. O mundo percebe que nós estamos na beirada do abismo, sabe? Para começar uma guerra nuclear. Sabe, que não precisa ser nem evangélico para perceber que o caos está muito perto. Sabe, tanta confusão. Então, eu tenho chamado os nossos irmãos, aqueles que já são bênção aqui no Brasil, falei, gente, vamos entrar no mundo. O mundo está aberto para brasileiro, é o país mais querido do mundo. Então, nós temos essa chance de, além de ser bem-vindo, bem-quisto, porque o Brasil nunca fez guerra. É uma diferença da história do Brasil com o Afeganistão. O Brasil nunca teve guerra, nunca foi invadido. O Afeganistão sempre invadido, eles odeiam estrangeiro. Aqui nós amamos os estrangeiros. São bem-vindos, bem tratados. Então, as portas estão abertas para nós brasileiros no mundo todo. Então, eu não tenho pingo de receio de falar que nem o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, porque assim eu sou de Cristo. Então, eu chamo meninos que estão sendo bênção aqui no Brasil, falo, agora você está pronto para ir ser luz lá fora. Porque se não é luz aqui, não vai ser nem na Conchichina. Você entendeu? Então, e o Brasil é um celeiro realmente missionário. Eu falo, mas e o dinheiro? Isso aí, ó, esquece. O problema de Deus nunca foi finança. O problema de Deus é recurso humano, não é recurso financeiro. Trabalhe primeiro, que um bom patrão vai suprir as necessidades. Não vai te dar você virar um shake do petróleo. Não, é o pão de cada dia, é o suficiente. É isso. Pastor, me diz uma coisa, o que significa missão para o senhor, hein? Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui. O que é fazer missão? Boa pergunta. Levar a palavra do Senhor aí para o mundão. Missão é o objetivo, é a meta. Falou, ó, você vai fazer isso, essa é a ordem, é o cumprimento. Você tem um objetivo, uma meta, um alvo, e não veja as dificuldades. Dos 12 espias, só 2 viram oportunidade quando chegou na Terra Prometida. Os outros só viram dificuldade e não foram. Falou, e eu morrer por isso, estou fora. Enquanto 2 falaram, gente, olha que a gente atropelou o Egito, falta agora, isso aqui vai ser fácil. Não, os 10 convenceram a nação a desobedecer. Então, hoje, o trabalho missionário não é diferente. Oportunidade tem dificuldade? Tem risco? É claro que tem. Sabe, não é piquenique. A gente está entrando em país em guerra, não é fácil. Não é. Mas vale a pena antes morrer obedecendo do que viver em desobediência. Entendeu? Maravilhoso. Então, se a gente for ver dificuldade, que eu te repito, a gente não dá um passo, não sai de casa. Não mesmo. Sabe, quando estava no Afeganistão, tinha uns grupos de pastores que falavam, chegou o homem bom, ó, o doidão. Eu fui me dando raiva, sabe, porque eu que sou doente, sabe, ele falou assim, olha, vocês param com isso, eu não sou doido, sabe, mas não adiantou. Aí eu falava assim, olha, me chamem de obediente, mas eu não sou um psicopata, sabe, porque, olha só, os números. No Afeganistão, em 14 anos de guerra, morreram, cadastraram lá, o Talibã fala, 64 mil talibãs. Morreram 2.000 e poucos soldados, quase 3.000 soldados da OTAN. Para cada um soldado da OTAN que morria 30 do Talibã. E eu fico vendo, esses soldados têm um prazer de morrer pela religião deles. Por que não agora nós ficar com medo, amar demais a vida? E Jesus mesmo falou, aquele que ama a sua vida vai perder. É isso. Então, aquele que perde essa vida, que o diabo está falando, tudo isso faz, calado, me obedece. Então, é uma bênção. Se eu for contar as histórias... Tem muitas histórias. A gente ficaria aqui o dia todinho. Pastor, muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui hoje. Vai passar um tempo aqui no Brasil, mais um mêsinho mais ou menos, né? Mês que vem, se Deus quiser, vai ficar aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe muito a vida do senhor e da sua família, Você viu? Amém.